Você sabe que hoje eu tô aliviado. Porque eu li uma entrevista com o ministro da Saúde no final de semana, Marcelo Queiroga, e ele disse coisas, algumas para mim, impressionantes, e outras me deram esse alívio a que me refiro. Impressionante é saber que o governo vai criar uma secretaria extraordinária para enfrentamento da Covid. Eu fiquei espantado. Falei, não é possível um negócio desse. Nós estamos com 1 ano e 1 mês de pandemia. Passado 1 ano e 1 mês, a gente vai ter uma secretaria extraordinária. Como se não fosse o caso do Ministério inteiro estar envolvido, né? Porque de fato tá. Então vamos ter uma secretaria extraordinária para enfrentamento da Covid. Vê se tem cabimento um negócio desse. É uma coisa bizarra, né? É o Ministério da Economia. Vamos criar uma secretaria especial da inflação agora. Vamos criar uma secretaria especial. Na hora em que o assunto surge, vá lá, 1 ano e 1 mês depois, vamos criar uma secretaria extraordinária para o enfrentamento da Covid? Então o que a gente fez nesse tempo todo sem uma secretaria extraordinária? A gente está admitindo, quer dizer, o governo está admitindo que organizou mal as coisas? Não sei, mas parece. Mas o que me deixou realmente aliviado foi ouvir o ministro, quando perguntado por quanto tempo ainda a gente vai ter dificuldade em obter doses, porque as vacinas não chegam. Olha, a partir do 2º semestre a gente vai conseguir ter mais doses disponíveis. O maior país a vacinar a população é os Estados Unidos. Depois que conseguirem vacinar, nós vamos ter mais doses e essa é a nossa expectativa. Ou seja, pela primeira vez, o governo federal diz o seguinte: nós só vamos ter as doses necessárias no 2º semestre. É quase que uma confissão feita por quem não tem culpa, que é o ministro que está chegando agora, de que o governo federal nos enganou desde o início das conversas envolvendo vacinação. Desde o início. É a confissão. Nós só vamos ter em setembro. Ele descobriu agora. Não, ele revelou agora. Porque já não tem mais o que fazer, as vacinas chegam com velocidade baixa. E o jornalista perguntando, quando é que vai ter? Quando é que vai ter? Não adianta ficar falando, é amanhã, depois da manhã, não chega. No 2º semestre, depois que os Estados Unidos terminarem. Uau! Para mim, é desconfortável, mas ao mesmo tempo dá alívio, ouvir um ministro da Saúde falar a verdade. Aparentemente é a verdade, porque do contrário ele diria maio, né? Vai mentindo. O anterior mentia descaradamente e mentiu o tempo inteiro. Ficou 10 meses no governo, o general Pazuello. 4 como interino, 6 como titular. Não faz a menor diferença se ele foi interino ou titular. O desempenho dele foi um desastre. E ele mentiu despudoradamente o tempo inteiro. E talvez, e seguramente por esse excesso de mentiras, que a gente está vendo uma discussão em torno de uma CPI prosperar. Porque pedido de CPI tem o tempo inteiro, pedido de impeachment tem o tempo inteiro. O presidente tem um monte de pedido de impeachment, a Dilma tinha um monte, o Lula tinha um monte, o Fernando Henrique tinha um monte. Toda hora tem pedido de impeachment, toda hora tem pedido de CPI. Por que elas conseguem um número de assinaturas? Por que elas vão em frente? Elas vão em frente quando o clima político fica ruim, mas tem uma materialidade. O Pazuello deu 3 datas para explicar quando ele soube que estava faltando oxigênio em Manaus, por exemplo. Que é um dos temas, que é a questão central da CPI. A CPI foi criada para avaliar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com falta de oxigênio para os pacientes internados. O ministro Pazuello não pode dar 3 datas quando perguntam para ele quando é que ele soube que faltava oxigênio. Não é quando é que ele soube que estava com um calo no pé, sei lá, quando é que ele percebeu que estava ficando careca. Não é uma coisa desse tipo. Quando é que estava faltando oxigênio numa unidade da federação, na capital de uma unidade da federação, com gente morrendo, não tinha oxigênio para os internados. Dia 8 de janeiro, dia 17 de janeiro, aí ele falou 17 de janeiro, que é depois da crise. Não sei o que é pior, ele sabia antes da crise ou depois da crise. Aí, declarações estapafúrdias, como o sistema de saúde não colapsou, nem vai colapsar, como ele disse. Já estava colapsado quando ele declarou que não iria colapsar e que não havia colapsado. O governo cometeu erros e mais erros e mais erros. A sequência de erros do governo e de mentiras é escandalosa.
escandalosa. O governo se abraçou a uma só vacina, coisa que os países mais avançados, naqueles em quem a gente se inspira, abraçaram mais de uma vacina. Se está faltando vacina na Alemanha, se está faltando vacina na França, se está atrasado o processo de vacinação em outros países, eles tentaram. A gente não, a gente se abraçou a AstraZeneca e vambora. E foi assim em julho do ano passado, agosto do ano passado. Recusou a Pfizer, enrolou. A Pfizer prometia botar vacina em dezembro. A gente não conseguiu começar a vacinação em dezembro por obra e graça da dupla Bolsonaro-Pazuello. Foi assim. Quando Pazuello quis comprar a vacina Coronavac, tomou uma chamada, surgiu a frase que vai virar símbolo da sua gestão, um manda, o outro obedece, quando o presidente proibiu ele de comprar a vacina chinesa do Dória, e assim ele conviveu. Mexeu no protocolo do Ministério da Saúde para que o kit Covid com cloroquina fosse usado de uma forma mais ampla. Levou esse assunto para Manaus, para Amazonas. Ou seja, há motivo de sobra para fazer uma CPI. Não há discussão. Motivo de sobra para fazer uma CPI. Nesse final de semana, a gente viu um telefonema trocado entre o presidente da República e o senador Jorge Cajuru. Curioso você imaginar que o senador gravou o telefonema. Gravar o telefonema do presidente da República? Bom, gravou o telefonema e depois ele divulgou. Diz ele que avisou o presidente, deve ter avisado mesmo, porque o presidente não protestou nem nada. Mas uma conversa esquisita, não tem crime ali. Mas é uma conversa esquisita, e que a gente vê que o governo e o Congresso falam mais do que a gente imagina em conversas não necessariamente institucionais. Isso deu uma repercussão. A gente está na ponta da linha com a Natália Pazzi, não está, Débora? Oi? Oi, Neg, perdão. A gente está na ponta da linha com a Natália Pazzi. Natália já tá aqui, ok. Boa. Vamos lá, Natália. Boa tarde. A Natália pode dar pra gente um panorama de como estão as coisas nesse momento, com esse caldo de cultura, telefonema do presidente Bolsonaro com o senador Jorge Cajuru, as assinaturas da CPI, originalmente pensadas para apurar os equívocos, ações e omissões do governo federal, uma nova ação e uma mobilização para criar uma outra CPI com assinaturas colhidas em torno de um outro senador, a ampliação do escopo da CPI para pegar governadores e prefeitos, essa discussão, esse emaranhado que toma conta de Brasília, sendo que nós vamos ter na quarta-feira, né, Natália, o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo, se reunindo para discutir a decisão tomada pelo ministro Barroso de obrigar a instalação da CPI. Dá um panorama para a gente, o que você apurou até agora, Natália? Como é que está o clima político aí em Brasília e do que conversam os nossos políticos? Oi, Neg, muito boa tarde para você e todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai fazer um resumo, então, de toda essa ligação e da repercussão dela aqui em Brasília, até mesmo porque agora pela manhã o próprio presidente Jair Bolsonaro, em uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, ele criticou o senador Jorge Cajuru por ter vazado essa conversa entre eles, justamente sobre a criação dessa CPI da pandemia. O que está em voga hoje é que eu fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. A gravação só com autorização judicial, para gravar o presidente, divulgar, e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, né? Só que em entrevista à Rádio Bandeirantes também agora pela manhã, no entanto, Cajuru se defendeu e afirmou que grava todas as ligações, tanto que recebe e também as que realiza. Porque todo mundo que conversa comigo aqui em Brasília, eu gravo, né? Até por precaução. Eu já avisei na tribuna do Senado, atenção, quem conversar comigo saiba que eu estou gravando. No caso do presidente Bolsonaro, para contar sobre o requerimento feito, que eu subscrevi, do senador Alessandro Vieira, que é exatamente o quê? Estender a CPI para governadores e prefeitos. Foi um desabafo dele, porque para mim foi uma proteção a ele, né? Para mostrar ao Brasil inteiro que ele está se sentindo prejudicado. Eu repito, usou a palavra sacana, porque realmente ele estava chateado.
Mas qual que é o teor dessa ligação? Nessa conversa entre o presidente Bolsonaro e o senador Cajuru, o chefe do executivo pede que a CPI investigue não só a União. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. O que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa, Claro. tá? Para fazer um relatório sacana. Em um outro trecho dessa ligação, o presidente Bolsonaro fala ainda que iria sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues. Se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Mas se você não participa, até a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um desse. O que vem acontecendo nesses últimos dias? No fim de semana, o senador Alessandro Vieira ele protocolou um pedido na mesa diretora do Senado para que o escopo, então, dessa CPI seja ampliado e abranja também os estados e municípios, como citou Cajuru aí nesses áudios que ouvimos. O senador Eduardo Girão também iniciou uma nova coleta de assinaturas para que governadores e prefeitos também sejam investigados. Só que agora, segundo a assessoria legislativa do Senado, quem vai decidir qual CPI terá validade, qual será a abrangência, será o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Inclusive, a leitura do requerimento para a criação dessa CPI no Senado deve ocorrer ainda nesta semana. Quais são os próximos passos? Após essa leitura, Pacheco solicita, então, aos líderes partidários a indicação dos membros que vão compor essa comissão. Essa CPI será composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes que terão um prazo de 90 dias para investigar, entre outros pontos, a falta de insumos, como, por exemplo, o oxigênio e também o atraso na compra das vacinas. O prazo ele pode ser prorrogado se houver a apresentação de um novo requerimento. Essa CPI ela pode convocar pessoas para depor, ouvir testemunhas, requisitar documentos e determinar diligências, entre outras medidas. Inclusive, como você disse, o INEG, lembrando que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou o julgamento sobre a instalação dessa CPI da pandemia no Senado para a próxima quarta-feira, lembrando, inclusive, que a relatoria é do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou, então, a criação dessa CPI na última semana. Bom, Natália, obrigado, e você volta a qualquer momento com mais novidade. Eu acho importante, a Natália fez uma correção importante no que eu tinha dito, que a reação do presidente, segundo o relatório, segundo o que disse o Cajuru ontem, ele informou o presidente 20 minutos antes de divulgar a conversa, ele disse isso textualmente, e o presidente teria concordado. Mas hoje, na conversa com os apoiadores, ele protestou, dizendo que foi gravado, e foi mesmo, de fato. Gravar o presidente da República é uma coisa esquisita. Oi, Neg. É esquisito você. Oi? E lembrando que o vídeo tem mais ou menos 25 minutos. O Cajuru explica o motivo da ligação, explica a conversa que teve com o presidente, depois ele solta um trecho dessa conversa, depois ele explica novamente o que ele conversou com o presidente da República, depois ele solta um outro trecho e aí ele vai dando explicações ao eleitor que o elegeu pelo estado de Goiás como senador. E aí ele fala, eu sou o empregado do povo brasileiro e por isso tenho essa determinação e por isso tenho também essa intenção aqui de esclarecer esse assunto. Exato. A conversa com o Jorge Cajuru, ela é curiosa por aquele pedaço pouco institucional, aquele em que o presidente pede ao Cajuru para que de alguma maneira agilize um processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com o escopo da CPI, nada, absolutamente nada. Que há o que investigar, não há dúvida. Que há o que investigar nos estados e municípios, também não tem dúvida. Houve operações da Polícia Federal em estados, houve operação da Polícia Federal em municípios, houve desvio de recursos públicos de toda a ordem. O que, no entanto, a CPI original visa não é corrupção. É curioso, é interessante isso. Aqui diz, no escopo, a ação e omissão do governo federal. Ação e omissão não é desvio de recursos públicos. Então, pode até ser que vire ação e omissão do governo federal e desvio de recursos públicos nos governos estaduais e municipais. Pode ser a CPI do fim do mundo, aquela que não vai acabar nunca. Mas a ação e omissão do governo federal é um escopo definido. Houve omissão do governo federal? Sim ou não?
Quando o governo federal aposta na cloroquina, usa dinheiro do SUS para comprar cloroquina, usa dinheiro do orçamento para mandar fabricar cloroquina, um remédio que não tem comprovação científica de que funciona. Ao contrário, nos testes feitos por instituições respeitadas no mundo, prova que não funciona e que agrava o estado do paciente. E, no entanto, o presidente da República, que é capitão, que não tem nada a ver com medicina, não é capitão médico, não é que ele é médico do Exército, ele estudou medicina, insistiu nesse negócio. E o general Pazuello abraçou e colocou dinheiro público nisso. Não é corrupção, mas é ação e omissão no enfrentamento. E o oxigênio de Manaus? É ação e omissão do governo federal a ser investigada. E o atraso na compra das vacinas? E a opção por fazer só a AstraZeneca, ao contrário do que fizeram Chile, Estados Unidos, Alemanha e outros países? Por que o Brasil abraçou só a AstraZeneca? Por que o Brasil demorou para abraçar, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, demorou para abraçar a Coronavac? Por que não foi atrás da Pfizer para ter uma conversa aceitando as cláusulas que dezenas de países aceitaram? Por que não? Por que na largada o presidente não deu uma entrevista dizendo, olha, existem solicitações e imposições da Pfizer que a legislação brasileira não permite que eu adote, que eu aceite, de forma que eu estou encaminhando imediatamente uma medida provisória, um projeto de lei complementar, emenda constitucional, Assembleia Nacional Constituinte, para a NASA, não sei o quê, para poder fazer a modificação legal necessária. Não. Então, tem ação problemática do governo federal no combate à Covid-19 e tem omissão. Sim, há o que investigar na CPI. Bom, se os congressistas, se os senadores entenderem que devem fazer uma CPI, seja ação e omissão e mais corrupção dos outros, pouco importa. Mas que tem essa aqui, tem. Que tem problema, tem. Que a gestão do general Pazuello é um desastre, Que isso é culpa e responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, não há a menor dúvida. E o diálogo do presidente, vão só investigar gente nossa, o general Pazuello e gente nossa? Sim, ele é o presidente da República, para o bem e para o mal. Ele não quer compartilhar com os estados e municípios as conquistas que eventualmente ele tenha tido. Ele quer compartilhar com os estados e municípios aquilo que ele entende que é a responsabilidade dos outros. Então, a vacinação é a responsabilidade dos estados. Não, desculpa, a compra das vacinas é a responsabilidade do Ministério da Saúde. Fez errado. E dá para mostrar que fez errado. Basta comparar com o que o mundo fez. Então, o governo federal fracassou no combate à Covid-19. Desde o início, do ponto de vista sanitário. Acertou no auxílio emergencial. Pode-se discutir se o valor pago no auxílio emergencial era além da conta, se era menos do que deveria, isso é uma outra discussão. Mas agiu, foi rápido, pagou as pessoas, 60 milhões de pessoas receberam dinheiro. Não tem CPI sobre isso. Por que não tem uma CPI de como a Caixa Econômica Federal distribuiu os recursos públicos? Por que não tem uma CPI para investigar os desvios do auxílio emergencial? Porque não faz sentido. Porque o trabalho foi bem feito. Ponto para o governo federal. Agora, no campo da saúde, um desastre. Acertou no campo econômico, na proteção a quem mais precisa, errou descaradamente, mas assim, despudoradamente, um desastre no campo sanitário. E aí, ponto para o novo ministro da Saúde, que resgata o Ministério da Saúde das trevas em que se encontrou durante a gestão do general Eduardo Pazuello. Então, quando o Marcelo Queiroga, o ministro, diz, e eu repito, quando perguntado quando nós vamos ter dose, a partir do segundo semestre conseguiremos ter mais doses disponíveis. O maior país a vacinar a população é os Estados Unidos. Depois que conseguirem vacinar a população deles, vamos ter mais doses e essa é a nossa expectativa. Ele até diz, podemos avançar mais, mas só vamos conseguir se tivermos vacina. Essa frase faz todo sentido, de fato. A gente só vai conseguir aumentar a vacinação se tiver vacina. Quer dizer, ministro dizendo coisas óbvias, a gente até ri, mas está certo. Ao contrário do empulhador, que ficava prometendo prazos. O Plano Nacional de Imunização do Pazuello, feito em dezembro, era uma obra de ficção científica. O Pazuello prometeu para o mês de abril e fez isso em março.
final de fevereiro, começo de março, prometeu 50 milhões de doses para abril. Depois virou 47. Nós vamos receber, a gente terminará o mês de abril com 27 milhões de doses. Menos do que em março. Seria o dobro de março, virou menos que março. Não tem o que investigar. Um irresponsável desse, à frente do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde e o governo federal não tem responsabilidade, não tem ação e omissão aí. 27 milhões de doses contra uma promessa de 50. Uma pessoa que falou, não sei por que tanta ansiedade, essa angústia toda em busca da vacina, quando perguntado sobre vacina o tempo inteiro, porque a única coisa que perguntava para ele é sobre vacina. Ele queria falar sobre o quê? Logística? Então, esse incapaz foi mantido no Ministério por 10 meses, por decisão do presidente da República. A responsabilidade por tudo aquilo que ele fez lá tem que ser apurada. As ações e as omissões devem ser apuradas. A tradição brasileira em CPI é um desastre, viu? É preciso que a gente tenha clareza. As CPIs no Brasil, em geral, dão em nada. Em geral, dão em nada. É muito efeito, é muito Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni só existe por causa de CPI, porque ele ficava falando grosso com as pessoas, e apertava as pessoas, e falava grosso, e brigava, e brigava, e brigava. Virou uma celebridade. Virou uma celebridade naquele Big Brother que vira a CPI. O Débora, Pablo, se você acompanhar uma CPI, como ela funciona, tem deputado, eu já contei essa história aqui, de senador, que entra na sala da CPI, vai atrás do presidente da CPI e olha ali, quantos parlamentares estão inscritos? 16. Então eu sou o 17º. 16 vezes 5, 6 minutos cada um. Volto daqui 1 hora e pouco. Vai embora. Não vê nada, não acompanha, não assiste, não vê as respostas, não faz nada. Aí quando chega, ele vai onde está a imprensa, dá uma entrevista, dá umas declarações, põe umas coisas na rede social e vai embora. E deixa um assessor lá. Quando está chegando a vez dele, ele tem 16, ele vai ser o 17º, lá pelo 15º, avisa, ele volta. E aí volta. E aí fica indignado, a câmera fica só nele, né? Fica indignado e faz careta e tal. E parece que está apurando, na verdade está performando. Essa é a nossa tradição com CPI. É uma tragédia. Tem CPI que funcionou, tem CPI que não funcionou, a maioria não funcionou. Quanto maior é o escopo, e o presidente Bolsonaro sabe disso, menor a efetividade da CPI. A hora que você faz, vamos fazer uma CPI para ver a interação dos astros na Via Láctea, não vai dar em nada. Então vamos apurar todas as confusões ocorridas em governos estaduais, prefeituras e ação e omissão do governo federal. Não vai dar em nada. É feito para não dar nada. Mas o fato é que tem uma coisa acontecendo, essa coisa tem que ser apurada, foi uma irresponsabilidade, nós vivemos 10 meses sob a gestão de um irresponsável, o presidente Jair Bolsonaro bancou e agora não quer arcar com a responsabilidade. Agora que sentiu que o calor apertou e que vem uma CPI, que é sempre um problema, CPI tem a clássica frase, você sabe como começa, mas não sabe como termina, aí agora ele está querendo fazer, empastelar a CPI. Vamos empastelar essa CPI. E esse telefonema é a prova disso. Volto a dizer, não tem crime nesse telefonema. Não tem crime de responsabilidade, não tem nada. Agora vê que tem uma tentativa não republicana de envolver ministros do Supremo, mexe no escopo, enfim. É a ação política típica brasileira que de institucional não tem nada.